Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira. Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, vou falar o tema aqui para vocês. Só que aí eu queria que vocês depois voltassem lá e assistissem o primeiro bloco, porque as informações vocês não podem perder, são muitas informações importantes. E nós estamos tratando hoje sobre quando devo procurar um otorrinolaringologista. E quem está aqui conosco é a doutora Larissa Navarro, é ela que é especialista de hoje, não é isso, doutora? Exatamente, a doutora Larissa está tirando todas as nossas dúvidas aqui e ainda tem mais. E aí, já tem uma dúvida aqui interessante, doutora, que é sobre o que causa a dor de ouvido. É uma pergunta assim, bem ampla, né, em relação a isso, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, principalmente questão da experiência que chega, né, porque às vezes tal coisa chega mais no consultório. Então, o que causa realmente a dor de ouvido? Na verdade, essa pergunta é bem ampla, né? Como você mesma já falou. O que causa dor de ouvido? Existem diversas causas para dor de ouvido. E elas vão variar de acordo com a faixa etária, tá? Então, principalmente nas crianças, as dores do ouvido estão relacionadas a processos inflamatórios e infecciosos de orelha média. Mas também podem acontecer por processos inflamatórios e infecciosos de orelha externa. Aquela criança que tomou um banho de piscina, que ficou ali, que entrou em contato com uma água mais contaminada e que acabou gerando algum processo inflamatório da orelha externa, tá? Mas, além disso, existem outras patologias que também podem estar relacionadas à dor, tá? Inclusive patologias que estão relacionadas à dor sem serem, na verdade, de causa otológica, ou seja, da orelha. São os que a gente chama de uma dor reflexa. Parece ser uma dor de ouvido, mas, na verdade, a causa principal não é relacionada a alguma doença ou patologia da orelha. Será que eu expliquei? Perfeito. Não, foi ótimo, assim, até porque dor de ouvido é algo que deixa a pessoa perturbada do juízo, viu, doutora? Porque dor de ouvido ninguém merece. Eu acho que é por isso que as criancinhas, quando têm dor de ouvido, choram tanto, né? Deve chegar muito esses casos lá no seu consultório, né? Sim, com certeza. Principalmente depois de um resfriado, tá? É muito comum essas crianças evoluírem com algumas complicações, tá? Algumas delas podem até evoluir com complicações mais graves e necessitam, de fato, serem avaliadas pelo médico especialista e algumas delas precisam, inclusive, de internação hospitalar. Então, fiquemos de olho nas nossas crianças, principalmente as crianças que já têm alguma alteração respiratória, porque a saúde do nariz está muito relacionada também às doenças da orelha. Por isso que o médico otorrinolaringologista cuida dos três sistemas ali juntinho, tá? Porque é tudo próximo. Então, existe uma inter-relação, uma relação muito próxima desses três sistemas, desses três órgãos, tá? Garganta, né? Nariz, ouvido e garganta. E, doutora, e aquele ouvido que vaza, né? Que é muito comum, às vezes, ali a mãe se preocupar. É grave aquilo? Aí, Regiane, vai depender do tempo, né? Se eu tenho um ouvido que vaza há muito tempo, muito provavelmente eu tenho alguma causa crônica, algum processo inflamatório infeccioso de longa data. Se eu tenho algo mais agudo e que esteja relacionado a alguma situação que aconteceu especificamente há pouco tempo, aí eu posso ter algo mais autolimitado, que vá resolver e que a criança não necessariamente depois será ou criança ou adulto, tá? Precisará de algum procedimento cirúrgico para melhora dessa queixa. E hoje, gente, só para vocês se situarem aí, nós estamos fazendo aqui um resumão. Eu digo assim, que é um resumão, falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas, né, de algumas situações. E aí depois a doutora Larissa vai vir aqui falar separadamente, né, doutora? O que a senhora acha disso? Eu acho super interessante. Aí depois, assim, eu acho que dá para fazer um ano aí de programa, né? Porque aí depois ela vai... se me convidarem para falar do que eu amo, eu vou estar aqui toda semana. Porque aí depois ela vai
vai falar aí de coisas separadas. Hoje a gente está fazendo um resumo dessas estruturas que fazem parte, né, desse contexto aí da otorrinolaringologia. E aí a gente já vai entrar aqui agora na parte nasal, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? E tem uma pergunta aqui: quais são os sintomas da sinusite, gente? Sinusite ninguém merece, né? Então fala aí um pouquinho para que o nosso telespectador entenda esse processo. Vamos lá. Para nós, médicos especialistas, a gente acaba utilizando o termo rinocinusite, né? Por que rinocinusite? Eu não tenho como ter um processo inflamatório e infeccioso que esteja somente restrito à cavidade nasal. Então, eu tenho, sim, processos inflamatórios tanto na cavidade nasal como também nos seios paranasais. Então, quando a gente fala de sinusite, especificamente esse termo está relacionado a processos inflamatórios nos seios da face. E o que são os seios da face? São áreas que a gente tem distribuídas no nosso crânio que contém ar ali dentro, tá? Uma mucosa, ou seja, uma camada de revestimento epitelial, e ali dentro tem ar. Quando eu tenho o acúmulo de secreção, seja porque eu estou num resfriado ou porque, de alguma forma, eu compliquei com o processo bacteriano após um resfriado, que, na verdade, geralmente é causado por um vírus, aí eu já começo a ter sinais e sintomas relacionados à doença de rinocinusite. Então, processos inflamatórios dentro dos seios da face, tá? Mas que lembra, mais uma vez, também acabam por se estender para as cavidades nasais. Então, também se estendem para o nariz, tá? E quais são, assim, os sintomas que são mais relevantes em relação à rinocinusite? As rinocinusites infecciosas geralmente cursam com dor na face, obstrução nasal, eliminação de secreção. Elas podem ser secreções mais claras e mais hialinas, que a gente chama, que são as secreções mais transparentes, ou ter um componente mais potássio, que a gente chama, né? Então, uma modificação ali no aspecto viscoso da secreção, tá? Então, além da secreção, a gente pode ter os sintomas gerais, que são febre, mal-estar, dor no corpo, tá? Mas é importante frisar principalmente os sintomas voltados para as queixas nasais. Interessante, né? E, doutora, tem alguma coisa, tipo, relacionada a alguma comida que pode piorar ou atirar algum gatilho para essa sinusite? Tem alguma coisa assim que... Ou não, ela acontece geralmente... Regiane, isso é muito comum, tá? Inclusive, isso tem acontecido muito no consultório, principalmente para a faixa etária pediátrica. Tá? Então, intolerâncias alimentares, alergias alimentares estão relacionadas a processos inflamatórios infecciosos de repetição de nariz, ouvido e garganta. Então, elas podem, sim, ter alguma relação. Tá? Importante essa informação, né? Porque isso já fica... Sim, para a qualidade de vida também na questão alimentar. Perfeito. Como a gente é tudo interligado, né? E aqui, doutora, tem uma outra pergunta que diz assim, quais as causas de sangramento nasais que se tem? As causas de sangramento nasal, elas podem estar relacionadas a um processo de rinocinusite também, e também, como, por exemplo, alterações neoplásicas, então tumores, mas isso vai muito estar relacionado com a faixa etária da criança. Então, elas podem ter uma origem de maior gravidade ou serem de origem benignas, né, que não tem tanta gravidade. Uma rinite alérgica, por exemplo. Se eu tenho uma criança que manipula muito ali a cavidade nasal, tá tendo coceira, tá tendo prurido nasal, e aquela criancinha coça, mexe, coloca o dedinho, então ela pode promover algum machucado ali na mucosa do septo nasal ou da própria estrutura nasal e assim ter o que a gente chama de epistaxe, que é o sangramento nasal. Então, o sangramento nasal ele pode acontecer por diversas causas. Na faixa etária pediátrica, mais relacionada à rinite alérgica, na faixa etária do adulto jovem, pode estar relacionado também à hipertensão, se eu não tenho um controle adequado da pressão arterial, ela também pode acabar desencadeando um sangramento nasal e até mesmo doenças neoplásicas. Então, ficamos atentos e procuremos sempre o nosso médico especialista. Perfeito. Ótimo. Agora, essa pergunta aqui tinha que ser eu mesmo para fazer, porque eu tenho uma curiosidade a respeito disso.
crianças que roncam. É normal, não é? Explica pra gente um pouquinho por que acontece isso. Porque, sinceramente, lá em casa eu tenho umas que roncam mais do que nós tudinho junto. Eu tenho um lá que, meu Deus do céu, o Paulo Henrique vai estar assistindo o programa, ele ronca muito. E eu queria saber qual a causa, o que acontece. Fala um pouquinho para a gente a respeito. Então, vamos lá. Crianças que roncam, né? Primeiro, a gente tem que se perguntar qual é a faixa etária dessa criança, né? É uma criança muito pequenina? É um pré-escolar? É um escolar? Já é ali um adolescente? Aí, dependendo da faixa etária, a gente também tem diferentes causas. Mas o mais comum é crianças pequenas roncarem. E essas crianças pequenas que roncam, geralmente têm o que a gente chama de hipertrofia adenoidiana. O que é a hipertrofia adenoidiana? Muitas pessoas entendem como carne esponjosa, carne crescida no nariz. Então, na verdade, é um tecido linfóide. O que são tecidos linfóides? Tecidos responsáveis pela proteção do corpo, tá? Então, na região de cabeça, a gente tem eles divididos, separados em diversas áreas. E uma das áreas é a região posterior do nariz, a região de cavo. Então, quando eu tenho um aumento desse tipo de tecido, quando eu tenho uma hipertrofia do tecido adenoidiano, eu tenho uma obstrução nasal e as crianças acabam por tendo de forma secundária ronco, respiração oral e o que nós chamamos de cialorreia, que é aquela criança que acaba acordando com o travesseirinho molhado porque dorme com a boquinha aberta, tá? Interessante, né? E assim, doutora, tem uma outra pergunta aqui interessante. E usar aqueles descongestionante nasal, né? Tem pessoas que são meio viciadas naquilo. O que você tem a dizer sobre isso? Nossa, esse aí, eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer uma mobilização contra o uso inadvertido dessas medicações, tá? Então, elas são muito comuns, tá? Inclusive, são feitas através de automedicação. É comum uma obstrução nasal incomodar num resfriado. Quem é que gosta de ficar com o nariz entupido, né? Então, assim, acabam sendo utilizados esses tipos de medicação para um alívio mais rápido do sintoma. Se for temporário, a gente até acaba aceitando por um período, mas não é o que em via de regra acontece. Acontece que o uso dessas medicações acabam sendo realizados por um período muito longo e elas acabam promovendo uma outra doença, que a gente chama de rinite vasomotora. A rinite vasomotora acaba sendo um outro componente patológico, ou seja, uma outra doença que perpetua a obstrução nasal e acaba gerando outras alterações mais específicas da parte vascular do nariz, tá? Então, nós contraindicamos o uso desse tipo de substância de forma inadvertida e sem orientação de um profissional habilitado para a prescrição, tá? Ótimo. Eu não sei o que está acontecendo, doutora Regiane, mas assim, está passando muito rápido o programa hoje aqui. Eu estou com um monte de coisa ainda para fazer aqui hoje. Então, vocês não saiam daí. Fiquem ligadinhos no programa que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.